Palavras machucam, palavras agridem, palavras são piores que um soco, palavras são piores que um tapa na cara. Vagabundo, desocupado, seu infeliz, seu inútil. É sobre isso que vamos falar um pouco hoje aqui no canal Aprendiz Cristão. Vem comigo, Deus tem uma palavra ao teu coração. Amados ouvintes, eu quero deixar um texto para basear o nosso comentário de hoje, que está em São Marcos, capítulo de número 1, versículo 16 ao 20. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Deixando logo as suas redes, os seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo chamou, e eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. Coisa linda, né? Queridos, esta palavra, ela fala de um momento importante que Jesus está começando aqui a vocacionar os seus primeiros apóstolos. Primeira coisa que eu quero ressaltar é que todos que Jesus chamou estavam fazendo alguma coisa. Jesus não chama desocupado. Esse é um argumento que queremos pontuar, de falar: eu não posso, Senhor, porque eu trabalho demais, eu não posso, porque eu estudo demais, eu não posso, porque eu faço muito curso. Mas Jesus nunca chamou desocupado. Esta é uma base bíblica, e outras bases também poderia trazer para você, que Jesus nunca chamou desocupados. E a coisa interessante que me chama a atenção aqui é a prontidão em servir a Jesus. A coisa imediata, veloz, rápida. E largando tudo, seguiram. E deixando seu pai Zebedeu com os jornaleiros no barco, seguiram. Não negociaram o salário, não negociaram cesta básica, não negociaram o convênio médico, não negociaram nada. Simplesmente o seguiram. Algo que nós não vemos hoje. Essa velocidade em servir a Deus. Essa velocidade em seguir aos passos do Mestre. Mas isso é importante, sermos assim. E eu quero falar de umas palavras que às vezes nós ouvimos que nos machucam. Em especial, eu quero falar que ser chamado de vagabundo dói. Eu já fui chamado de vagabundo. Eu sou chamado de vagabundo por algumas pessoas. Porque eu vivo só para a fé, para a obra, para o reino. Porque eu tomei a atitude que esses homens da Bíblia tomaram. E que eu, lendo a Bíblia a todo dia, a todo instante, a todo momento, me faz entender que essa é uma atitude correta. Não tem nada a ver com radicalismo, mas correta. E nós somos chamados de vagabundo, como alguém que não quer trabalhar, brigou com o trabalho. Aí você ouve palavras, por exemplo: quem não trabalha também não coma, vai ter com a formiga o preguiçoso. Você ouve muita coisa que entristece. Por que que a palavra entristece? Porque palavras não são golpes na cara, no rosto, mas ela mexe com o nosso emocional, ela mexe com os nossos sentimentos, ela trabalha por dentro de nós. E as palavras que nos ferem são palavras vindas de pessoas próximas. Uma pedrada só dói porque vem de quem está perto, não vem de quem está longe. Então são palavras que machucam, que agridem, que ferem, que nos faz sangrar por muito tempo. E eu já ouvi muitos que eu sou vagabundo, mas eu sempre trabalhei. E só trabalhei em grandes empresas. Trabalhei na maior empresa que eu já ganhei mais dinheiro na minha vida, Hamburg Süd, uma empresa marítima alemã. Trabalhei na DHL, empresa Courier. Trabalhei na TNT, empresa Courier. Entrei lá com cargos pequenos, fui crescendo. Sempre cresci nas empresas. E fora isso, eu nunca fui acomodado. Quando eu fiquei só para a obra, e para mim vir para a obra, entenda uma coisa: eu pedi para Deus sinais. Pedi vários sinais e Deus confirmou todos, tirando do caminho qualquer ponto de dúvida, de indecisões, suspeitas, se eu estaria fazendo algo que de verdade Deus chamou. Quando eu fui me lançar para a obra, eu conversei muito com o meu pastor setorial da época, que me aconselhou como pai, e eu falei: tem que tomar a decisão que Deus quer. E eu tomei a decisão.
Mas aí eu trouxe comigo alguns encargos, alguns pesos, alguns dramas, que é ser chamado de vagabundo, por exemplo. Quando eu comecei a fazer a obra, eu fazia camisetas silkscreen, comecei até a vender bem, mas não tinha como comprar as camisetas, com frases evangélicas, há muitos anos atrás. Eu saí para vender cafezinho no ponto de ônibus, com essa cara de rico que Deus me deu, mas Deus só me deu a cara, não me deu o resto. Então eu sei que eu passei por poucas e boas, saí para vender cafezinho no ponto, não vendi nada. Fiz bicos e mais bicos, tudo que aparecia, vinha na minha porta, eu fazia, para trazer o pão para dentro de casa, para trazer o alimento para casa, para honrar uma água, uma luz. Sofri demais e sofro. E eu tenho 5 filhos. E eu tenho agora 5 netas. Mas de lá para cá Deus tem me abençoado. Faz mais de 10 anos que eu vivo só para a obra. Então, querido, você vai ouvir muitas coisas. Quando você aceita Jesus e você se lança nas mãos dele dessa medida, dessa proporção de renúncia, a Bíblia diz o quê? Renunciai a si mesmo. Tome a cruz todo dia. Rejeite-se a si mesmo. Eu poderia ganhar muito dinheiro, por exemplo, olha, me escute, só fazendo casamento. Porque pela misericórdia, Deus me deu uma boa voz, que eu poderia usar para casamentos, sexta e sábado. Mas eu não poderia pregar. Eu poderia fazer um casamento sábado e ganhar 5 mil reais. Mas eu prefiro pregar e salvar uma alma. Aí alguém fala assim, mas se você não pregar, alguém prega. Mas eu não acredito. Tem coisas que eu acredito que só eu vou fazer. Quando eu fui para o Ceará, eu preguei lá, fiz o apelo, uma moça aceitou Jesus. O rapaz da igreja falou, rapaz, essa moça está na igreja, ninguém nunca fez ela aceitar Jesus. Quando você fez o apelo, ela veio. Que mistério. E o Jonas? Por que Deus insistiu com Jonas? Tem coisa que eu tenho que fazer. O bordão do Eliseu que tocou lá, Geazi no menino, não fez nada. Ele teve que ir. Então tem coisas que eu sei que sou eu que tenho que fazer. E ninguém vai fazer por mim. E comigo ali, Deus vai fazer algo. Eu já fiz casamentos. Sabe quanto que eu ganhei para fazer casamentos? Nada. 0,00. Pagaram o cantor, pagaram a limousine para tirar foto. Mas quanto que deram para quem celebrou? Que às vezes eu tive que arrumar terno, comprar terno sem poder comprar, para fazer o casamento, porque eu não tinha um terno. Tive que me virar com a condição para chegar no lugar. Tive que me virar para ler a Bíblia num lugar escuro, porque todo lugar é escuro. E eu nunca fiz casamento em igreja, só em salão, lugares de reunião. Então não poderia cobrar? Não é lícito, não é digno. Se pagam todo mundo, por que não pagar os que vai fazer a cerimônia, mestre de cerimônia? Eu já fiz casamento religioso e civil. Eu fiz casamento civil. Fiz lá como é que fala, testemunhas assinar, fui pro cartório. Quanto eu ganhei? 0. Mas Deus não deve nada a ninguém. Então, querido, nunca fui vagabundo. Quando eu vou pregar, eu gasto tempo para ler. Quando eu vou para as igrejas, eu levo meus caças-palavras bíblicos, minha Bíblia. Levo livros quando tenho, gravatas quando eu posso vender. Mas nunca fui ali, porque as pessoas não te abençoam. Eu tenho, na verdade, 2 semeadores. Um semeador, ele é antigo, me ajuda há muitos anos, mensalmente. E apareceu um outro semeador que também mensalmente. Só são os 2 que são fiéis. Alguns são esporádicos. Vez ou outra me abençoa. Se você quiser meu Pix, me pede aí que depois te passo meu Pix. Quem sabe você pode ser o terceiro que me abençoa de forma fiel para que eu consiga fazer a obra. Porque não basta um rosto bonito, um terno bonito, uma Bíblia bonita. Não, tem que ter dinheiro para pagar passagem. Tem que ter dinheiro para tomar um refrigerante, um suco numa rodoviária por aí, pelo Brasil afora. Como que é isso? Vagabundo? Não, nunca fui. Então você vai ouvir coisas e você tem que saber descartar. E para descartar tem que ter maturidade. Se você for menino, você vai bater o pé. Você vai reclamar, vai querer voltar para trás. Vai querer falar, não quero saber mais de pregar, me esquece. Não, querido. Você sempre vai achar alguém bom. Deus sempre tem alguém bom. Deus ainda tem uns 7.000 que não se dobraram e vai te ajudar. Vão te honrar. Então, se você abraçou uma chamada, entenda que você não vai ganhar aplausos. Como diz o nordestino, você vai ganhar peia.
Mas aí é uma fase que Deus quer ver quem você é. Deus está sondando o nosso coração para ver se vai haver de nós fidelidade. Se houver fidelidade, o céu abre. Se você passar pelo Moriá e sacrificar o seu Isaac em gesto, porque Deus pede aquilo que amamos, Deus vai bradar e Deus vai dar vitória. Então não importa o que estão falando. Eu, por misericórdia, sou um ganhador de almas. Sou um pescador de almas. Eu não me fico orando para Deus batizar, para Deus usar em cura. Eu sempre oro e falo, Senhor, me dá um ministério de rede. E pela misericórdia, onde eu prego, Deus salva almas. 10 almas, 12 almas, 5 almas, 1 alma. Mas Deus salva e reconcilia. Essa é a palavra que hoje... Deixe seus comentários aí, meu irmão. Deixe seus comentários se você já viveu isso, você vive isso, o que você pode dizer acerca desse assunto, para que nós saibamos se estamos no norte, que Deus está nos dando mesmo. Mas palavras machucam. E ser chamado de vagabundo dói demais, querido. Querido, beijo no coração, se inscreva no canal, compartilhe com alguém esse vídeo. Vamos crescer, aperte a sineta para você ser notificado com novos vídeos. E beijo no teu coração. Estamos juntos até o arrebatamento.